Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas de um jeito diferente. Com técnicas de cozinha, muitas histórias e dicas de empreendedorismo. Vamos começar! E aí, Areta, como é que foi seu jantar ontem? Você estava toda animada que ia conhecer um restaurante novo? Ai, foi ótimo, maravilhoso, espetacular. Ah, que legal. E o que você pediu? Sabe que eu não lembro? Como assim, Areta? Você amou o jantar e não lembra o que comeu? É que a sobremesa foi tão maravilhosa que me fez esquecer de todo o resto. Ah, agora eu fiquei curioso. Que sobremesa foi essa? Olha, eu fico emocionada só de lembrar. Tinha um brownie de chocolate com sorvete que era a perfeição em forma de doce. E um outro que eu nunca tinha provado, era tipo um brownie, só que mais clarinho, sabe? O blonde. Como você sabe? Ah, porque essa dupla é o tema do episódio de hoje. A Marília Crossi, docente do Senac especializada em confeitaria, vai ensinar a preparar o brownie e o blonde, para todo mundo ficar na dúvida de qual é o mais gostoso. E será que a Marília sabe qual é a história dessas delícias? Conta pra gente, Marília, qual a origem do brownie e do blonde? Oi, Areta, oi, Félix, oi, pessoal de casa, tudo bem? Pois é, eu vou ensinar pra vocês o brownie e o blonde, que são duas receitas tradicionalmente americanas. O brownie e o blonde nasceram, na verdade, de um erro. Você sabia disso? Pois é. Quando alguém foi fazer lá um bolo, esqueceu de colocar fermento, mas colocou a massa pra assar sem se preocupar muito. O que aconteceu foi que ficou um bolo baixinho, denso e muito chocolatudo. E aí ele ganhou o gosto do mundo inteiro e agora existem muitas versões. E eu vou te mostrar as minhas prediletas. Vambora? E agora vamos conferir a receita de brownie clássico com Marília Crossi. Primeiro, a gente vai começar pelo brownie. Eu vou te passar aqui quais são os ingredientes que a gente vai precisar. Manteiga sem sal, é importante que seja manteiga, tá? Porque isso compromete o sabor final lá do nosso produto. Chocolate meio amargo em gotas, pode ser o ao leite, se você preferir mais docinho. Chocolate em pó, 50% cacau. Açúcar refinado, nozes, ovos e farinha de trigo. Eu vou escolher aqui um bowl, é importante que seja de inox, tá? E que possa ir ao fogo. Fogo assim, né? Ele vai em banho-maria, eu vou te explicar como que é o processo. Eu vou colocar a minha manteiga e o meu chocolate, certo? Eu vou ligar aqui o meu fogo e vou encaixar. Para que a gente faça o banho-maria da forma correta, tecnicamente correta, é importante que o recipiente que esteja aqui, ou seja, esse bowl de inox, ele encaixe na panela de modo que não encoste na água que está lá embaixo, certo? Porque o aquecimento desses dois ingredientes, ele vai se dar 100% pelo vapor desse aquecimento da água que está aqui. Se você não quiser fazer esse processo no banho-maria, você pode levar para um recipiente, um bowl que possa ir ao micro-ondas e fazer o derretimento dos dois juntos de 30 em 30 segundos, mexendo bem entre os intervalos. Se ficar no final uma mistura lisa, homogênea e bem derretidinha, tá tudo certo. Quando a gente fala de derreter de 30 em 30 segundos e fazer essa pausa, é porque o chocolate, mais uma vez, ele tem açúcar, né? Mesmo que seja meio amargo. Então, se a gente esquece ele lá ou deixa muito tempo, ele começa a queimar. Esse açúcar vai caramelizar e aí a gente perde a nossa preparação. A não ser que você queira colocar no brownie, mas aí você vai ter pedacinhos crocantes que pode, no fim, até ser divertido, mas não fica realmente aquela experiência densa e lisa como um bom brownie deve ser. Areta, tá aí uma coisa que eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia o porquê. Eu não fazia ideia que esses 30 segundos era pro açúcar não queimar. Você sabia disso? Eu também não sabia, não. Mas eu gostei de saber, porque agora é diferente. Na hora de preparar, a gente entende o porquê que a gente tá fazendo. Exatamente.
Aqui eu desliguei o fogo e eu vou esperar um pouquinho para que esse calor consiga, né, fazer com que o restinho do chocolate que tem aqui, da manteiga, terminem de derreter, tá? Se por alguma razão você perceber que mesmo deixando um tempo ele não derreteu, aí você pode acender o fogo de novo. Mas é importante que você tente trabalhar com o menos, né, calor direto possível, tá bom? Enquanto essa manteiga termina de derreter, eu já vou começar a juntar os nossos ingredientes secos, que na verdade eles são a segunda etapa do nosso preparo aqui. Então vou deixar ele aqui, não vou mexer, não tem problema de queimar, tá? Eu gosto bastante, sempre que eu vou trabalhar com secos, peneirar, principalmente quando a gente tá falando de brownie, porque a gente quer uma textura mais lisa, mais homogênea, né? Então primeiro você pode começar com a farinha de trigo e pode passar a colher mesmo, tá? Não tem problema. Esse aqui é o açúcar refinado, tá? Esse aqui que eu tô trabalhando é o chocolate em pó, tá? 50% cacau. Isso quer dizer o quê? Que ele tem 50% de cacau e 50% de açúcar. E agora eu só vou mexer esses três ingredientes para deixar essa mistura de secos homogênea. E agora eu vou começar o processo de aeração dos ovos. Os ovos, eles são inteiros, tá? A gente não vai separar. Só faz o favor de quebrar um separado do outro, porque se um deles estiver estragado, não compromete o restante que de repente você já separou, tá bom? Você vai perceber que ele começa a formar um monte de espuminha aqui em cima. Então já é o momento da gente ir aumentando para velocidades mais altas, tá? Ele precisa bater até triplicar, quadriplicar de volume. Então vai ficar aquele volumão, aquele ovo bem fofo. E é ele que vai fazer com que a gente tenha uma textura do brownie quase de uma mousse. Ó. Os ovos aqui, eles já estão super aerados, eles estão uma espuma mesmo, certo? E agora a gente vai reservar. Eu nem vou tirar ele mesmo desse bowl, porque a gente vai começar a juntar em um outro recipiente. Então, primeiro, eu vou colocar todos os meus secos aqui, ó, nesse bowl maior, tá? Você vai perceber que aqui, conforme eu vou tirando, como esse bowl aqui era menorzinho, ainda tem um resquício ou outro de farinha que aparece, tá? Aqui a gente só vai mexer mais um pouco. Venho aqui. Me certifiquei de que tá homogêneo, então, perfeito. Agora, a gente vem para o segundo momento, que é adicionar a manteiga e o chocolate já derretidos. Aqui, lembra, eles estavam na panela. Eu tô usando um paninho desses, que era o mesmo que eu tava usando para segurar aqui. E eu vou só secar muito bem esse bowl aqui por baixo, ó, para não pingar água ali nos meus secos. Ah, Yarita, eu ia ter dificuldade nessa parte da receita já, porque como que eu não ia comer essa calda de chocolate, meu Deus? Você e todo mundo, né, Félix? E aí eu vou misturar isso aqui primeiro. Nesse primeiro momento, a gente vai ter uma massa um pouco mais densa, um pouco mais pesada. É normal, isso é a primeira característica dessa massa de brownie. Depois, conforme a gente for adicionando os ovos, ela vai ganhando mais leveza, como se parecesse mesmo uma mousse, tá bom? E aí vai dar toda a diferença final. Então agora a gente mexe, ó. Pode mexer com um pouquinho mais de vontade, tá? Agora a gente vai colocar primeiro os nossos ovos bem aerados em 3 partes. Um terço, depois mais um terço e depois o outro terço. A gente vai mexendo e incorporando. Aqui, ó, vou colocar mais um terço. E o processo, né, de batimento que a gente chama aqui dessa massa, ela precisa ser feita devagar, certo? Isso porque apesar de não ter tanta farinha, tem farinha e ela fica uma massa nesse primeiro momento levemente morna, o que pra nós começa a indicar que o glúten da farinha de trigo já vai começar a trabalhar. E a gente não quer um brownie duro, lembra? A gente quer um brownie denso, gostosão, bem chocolatudo. Se você ficar batendo aqui com muita vontade, o que vai acontecer é que seu brownie vai ficar meio seco, sabe? Aquela característica de bolo, não fica legal. Aqui raspo o restante. E aí agora a gente vai para a última mexida
antes de acrescentar as nozes. Aqui você já pode um pouquinho mais com a mão firme. Você vai perceber que ela muda completamente, né, de textura. Ela fica antes densa, mais pesada, e agora ela vai ficando aquela massa levinha, gostosa, e que ela tá tão aerada que se você colocar o ouvido aqui bem de pertinho, você vai ouvir, assim, várias bolinhas de ar trabalhando. É uma coisa, assim, apaixonante. Você vai perceber que ela fica uma massa quase com uma certa liga, consistente, com muito brilho por conta da gordura da manteiga e do chocolate. Agora vem a melhor parte, que eu adoro colocar uns adicionais, vocês sabem disso, né? Então eu vou usar nozes. Aqui eu tenho nozes, que a gente chama de nozes mariposa, porque ela é inteirinha, mas eu vou quebrar na mão mesmo. Isso porque quando eu faço isso, eu tenho pedaços maiores e pedaços menores. E eu vou controlando o quanto eu quero. Coloquei e agora eu vou mexendo para ele já ir incorporando, certo? E agora a gente já vai colocar esse brownie na forma. Para isso eu vou precisar de uma assadeira e lembra, o brownie não cresce, então a gente não precisa, né, e não deve fazer em uma assadeira muito grande. É importante que a gente faça com um tamanho que fique ali mais ou menos de 1,5 dedo de altura até 2, certo? Para isso eu tenho um pouquinho de manteiga, tá? E um pincel. Primeiro eu vou só passar no fundinho e é bem pouquinho. A ideia só é ajudar esse papel a grudar, certo? Agora eu viro. E é importante que você deixe lateral, tá? Isso porque quando a gente for desenformar o nosso brownie, vai facilitar mesmo o processo de retirada dele daqui, tá? Então, ó, passei aqui. Nessa lateral eu vou dobrar, ó. Pode ir espalhando com a colher mesmo. Ó. A gente vai deixar o mais lisinho possível, tá? Esse brownie, ó. Massa já na forma, agora a gente vai colocar para assar em forno pré-aquecido, aproximadamente 180 graus por uns 18 minutos. Mas lembra que isso vai ter diferença também na sua casa. O ponto certo é quando esse brownie ele vai estar com uma leve crostinha crocante por cima, só que ao toque você vai sentir uma certa maciez. Você vai retirar ele do forno e esperar esfriar por completo. A gente só corta brownie no dia seguinte de preferência, tá? Isso porque todos os ingredientes aqui precisam se estabilizar para que a gente consiga desenformar. Ó, essa é uma boa dica, hein? E aí, você conhece bem o seu forno? Rita, eu vou falar a verdade, a gente ainda tá se conhecendo. Eu preciso entender melhor como que ele funciona. Eu te entendo, eu te entendo. Então vamos colocar no forno? Marília, a camada crocante é o único indício de que o brownie está pronto. Para saber se o brownie tá pronto, a gente precisa sim dessa leve camadinha crocante, mas é importante que você abra o forno com cuidado e coloque 2 dedinhos lá em cima. Você vai perceber que ele tá resistente, mas ele ainda tem uma leve umidade. Você pode tirar ele do forno e deixar ele descansar fora ali, né, para que até o momento em que ele vá resfriar, ou seja, perder temperatura, ele vai terminar de cozinhar e vai ficar no ponto perfeito. E aí, já se apaixonou por esse brownie da Marília? Imagina quando conhecer o Blonde. Garanto que vai ser amor em dobro. Espere e descubra no próximo bloco. Estamos de volta. A docente Marília Cross ensina a preparar 2 sobremesas deliciosas, brownie clássico e blonde de framboesa e pistache. Vamos conferir agora a receita do blonde. É com você, Marília! Chegou a hora do nosso blonde, a versão loira do nosso brownie. Eu tenho açúcar demerara, é importante que seja, se não o demerara, o cristal, porque ele vai formar aquela casquinha crocante de um blonde convencional, então é importante que seja esse.
manteiga sem sal, e aqui a gente tá trabalhando com ela em ponto pomada, que a gente chama. Ou seja, ela tá tão molinha que tá quase derretida, mas ela ainda tem uma estabilidade. Farinha de trigo e ovos. Pra começar, a gente vai colocar nesse bowl maior a manteiga, e aí a gente vai só dar uma leve, ó, batidinha nela antes. Agora, nesse processo, você vai perceber que ainda tem uns pedacinhos. E o segredo de misturar primeiro o açúcar é justamente esse. Quando a gente agrega o açúcar na receita e a gente vai mexendo, a gente vai fazendo uma fricção, sabe? Dessa parte de manteiga não derretida com o açúcar. E aí ela derrete ainda mais rápido. Ó, que coisa mais linda, ó. Ah, que lindona. A gente tem aqui uma massa que, a princípio, né, ela tá desse jeito, tá? Então, é só realmente o açúcar e a manteiga. E agora eu vou adicionar os ovos. É importante que seja um por vez, tá bom? Vem um. E por que a gente coloca um por vez? Quando eu faço isso, né, eu consigo homogeneizar melhor esses ingredientes. Então, evita aquele lance de ficar, de repente, um ovo sem misturar. Esse processo, se não acontece, ou seja, se eu não misturo muito bem os ovos, ou fica uma parte sem homogeneizar, na hora que eu asso, ele fica uma liguinha dentro do blonde. Aí não fica nem um pouco gostoso. Ó, coloco o outro. E agora eu vou colocar a farinha de trigo, tá? Nesse processo, você vai perceber que a massa vai ficar densa mesmo. E essa é uma massa de blonde clássica, então não se preocupa, não fica preocupado aí, tá? Você vai perceber que ela vai ficar bem densinha, tá? Mas depois que ela assa, essa manteiga aqui vai derreter, o açúcar também, e a gente vai ficar com uma massa tão úmida, tão gostosa, que vocês vão amar, ó. Massa pronta, agora a gente vai começar a colocar os toppings. Eu escolhi pistache, framboesa fresca e chocolate branco. Eu adorei essa combinação da Marília. O que você achou? Eu acho que ela é uma artista mesmo, porque ela pensa em tudo. Tem a crocância do pistache, Sim. Tem o azedinho da framboesa. Exato. E o doce do chocolate branco. Perfeito. Maravilhoso. Perfeito. Coloco o pistache, pode colocar tudo de uma vez. Gotas do chocolate branco. Para adicionar as framboesas, eu vou picar e eu vou usar a tesoura para isso, tá? Se você quiser cortar com a faca também, não tem problema, pode ser, mas eu gosto porque eu acho que assim fica um corte mais orgânico. Então eu venho com uma tesoura e eu vou picar dessa forma, ó. Framboesas adicionadas, agora a gente mexe. E ó, vocês vão perceber que conforme eu vou mexendo, a framboesa vai soltando uma leve corzinha aqui na massa. Então fica um misto de branco, rosa, um vermelho, fica a coisa mais linda de ver. Eu sou apaixonada por essa massa. Agora, vamos colocar na forma? Pra gente poder assar, é sempre bom também a gente ter em mente que ele não vai crescer no forno, assim como o brownie, tá bom? Então, pra isso, eu escolhi essa forma aqui de bolo inglês, que pra mim fica super gostosa, porque ela vai ficar mais alta, então vai ficar aquele blonde delicioso, aquele tamanhão de blonde perfeito. Vou pegar um pouquinho de manteiga, com o pincel eu vou só dar uma passadinha aqui e vou no fundo dela, ó. Assim como o brownie, as laterais também precisam ficar grudadinhas do papel, tá? Para que a gente consiga desenformar. E com uma tira de papel manteiga, a gente encaixa lá embaixo. Agora, vem a parte boa. A gente vai em colheradonas mesmo, ó, dispor essa massa do blonde aqui na assadeira, tá? Se você quiser blondes mais baixinhos, você pode, de repente, fazer em duas dessa, uma décima menorzinha, tá? Mas esse blonde aqui, a gente pensa que é tipo tamanho família para compartilhar. Então, pode caprichar. Agora, para poder alisar, eu vou usar uma colher de sopa a meu favor, tá? Venho aqui e com as costas da colher eu vou fazer esse movimento, ó. Tá? De alisar mesmo e acomodar essa massa, que tá quase parecendo um sorvetão de tão gostosa aqui, ó.
Aqui pra mim já tá suficiente de altura, tá bom? Vamos colocar esse blonde pra assar? Lembrem, 180 graus, mas ele precisa estar pré-aquecido. Para pré-aquecer o forno, sempre uma temperatura mais alta do que a gente vai trabalhar. Então, se ele vai ser assado a 180 graus, eu pré-aqueço a 200 e no momento em que eu for colocar o blonde, né, que eu já fiz isso pra gente acelerar o processo, eu coloco a 180. Então, vamos lá? O brownie já tá pronto, assado e frio, e agora eu vou desenformar, tá? Para isso, eu vou só vir com cuidadinho aqui, ó, na lateral, para desenformar. E aí eu puxo nas duas partes, ó, ele já tá soltinho. E agora eu transfiro de uma vez para cá. Antes de qualquer coisa, eu vou começar a cortar as bordas. Essa parte aqui lateral que fica mais crocantinha, fica mais caramelizada, a gente aproveita, então não sai jogando tudo fora, tá? Meu Deus, eu tô aqui salivando já. Olha isso, Aretha. Será que a produção guardou algum pedacinho pra gente? Olha, até onde eu sei, as notícias não são muito favoráveis não, viu? Eu acho que a gente vai ter que fazer em casa, Aretha, não vai ter jeito. Girei aqui o brownie, tá? E eu vou fazer o corte dessa segunda parte. Se eu tiver, por exemplo, um cortador, eu vou encaixar ele bem rente nessa parte que eu já cortei, mas eu vou deixar um dedo, ó, dessa lateral, porque lembra, eu não quero essa lateral. E aí eu vou descer, certo? E vou descer de uma vez, tá? Ó. E vou fazer esse processo, tá? Então, só pra vocês entenderem. Se eu for fazer isso aqui com a faca, o que vai acontecer? Eu vou primeiro cortar no tamanho que eu quero, certo? Ó. E aí aqui mais ou menos tem 3 dedos, tá? Eu contabilizo 3 dedos e vou cortar aqui, certo? Mais 3 dedos e corto aqui. Com a ajuda aqui da minha espátula, eu vou passando embaixo do papel para soltar esse brownie. Os com a faca, eles estão tipo quadradinhos em tamanho maior. Esse aqui que eu tenho com o cortador, você vai perceber que ele tá um pouquinho menor, tá? Se você quiser todo mundo igual, beleza. Você pode acertar com a faca e tá tudo certo. Chegou o momento da gente finalizar o nosso brownie. Para isso, eu separei alguns ingredientes que ficam super bem com o brownie de chocolate. Então, eu tenho blueberry ou mirtilo, framboesa fresca, eu tenho um granulado de chocolate ao leite, morango e brigadeiro branco. Eu vou separar aqui uma manga de confeitar em que eu já tenho um bico pitanga, tá? Esse aqui eu escolhi um bico pitanga fechado, mas você de repente poderia escolher um perlê, um pétala, o que você mais preferir. Eu tenho a minha manga, eu vou dobrar como se fosse uma manga de blusa, tá? Dessa forma. Eu venho aqui, vou aproveitar, né, poderia ser um copo também, eu dobro essa parte pra cima, que é a parte do bico, encaixo ali embaixo e eu vou acomodar a manga de modo que eu deixo ela bem pra dentro, tá? E abertinha. Venho aqui com uma colher, pego uma quantidade pequena, coloco lá embaixo, já vou retirar do meu recipiente, raspo, né, faço esse movimento aqui de puxar, volto a manga e agora eu vou descer esse meu recheio, tá? Eu desço e é importante o quê? Eu fazer esse processo de empurrar mesmo e girar, tá bom? Seguro aqui e eu vou fazer esse processo, ó. Sempre com o bico inclinado e eu vou fazendo o movimento de vai e volta, vai e volta. A framboesa eu vou cortar ao meio, o morango também vou cortar ao meio e a blueberry eu vou usar aqui inteira. E aí, pra finalizar, eu vou colocar só um pouquinho do nosso granulado. E aí eu tenho o nosso brownie pronto. Nosso blonde também já tá prontinho, frio, né? Então a gente assou e depois deixou ele esfriar completamente fora da geladeira. Eu vou, ó, só puxar aqui um pouquinho e aí eu já vou desenformar, ó. Então eu venho aqui, ó, e já faço uma descida única, ó. Certo? E aperta bem. E agora, ó, eu venho aqui soltando meu papel, você vai perceber que, ó, eu vou puxando ele por baixo e já tirando o meu blonde daqui, ó. Certo? Então, e gente, olha como ele tá delicioso. Vamos finalizar então o nosso blonde? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o brownie, tá?
Como ele é de framboesa e pistache, então eu vou finalizar justamente com esses ingredientes, tá? Tá pronto pra gente começar a nossa degustação. Marília, me diz uma coisa, para quem quer empreender, em quantos pedaços você pode dividir essa receita? O custo de produção do brownie é parecido com o do blonde? Ó, o custo de produção entre o blonde e o brownie são diferentes. O brownie é bem mais caro porque leva, né, uma quantidade de chocolate na massa muito grande. Então eles vão ter essa diferença. Mas é importante que você calcule o custo de acordo com o chocolate que você está usando, a farinha e todos os demais ingredientes. Agora, para vender, eu sugiro que você faça embalagens individuais, como por exemplo marmitinhas. Pode fazer sim um brownie de pote com recheio de repente de doce de leite, de ganache, de brigadeiro, e eu tenho certeza que o seu cliente vai amar. Chegou a melhor hora, que é da hora da degustação, tanto do nosso brownie quanto do nosso blonde. Eu já tenho aqui, ó, as minhas duas versões. Olha, o blonde, ele é suave, ele é muito delicado e a framboesa e o pistache combinam super bem. O chocolate, como são poucas gotinhas, ele vem só para trazer ali um dulçor a mais, sabe? Quando você acha que tá bem suave, mais aromático por conta da framboesa, vem a gota de chocolate e fica perfeita. Agora é a vez do brownie. Perfeito! O brownie, ele é muito chocolatudo. Tem as nozes que vem fazendo aquele contraste, sabe? Entre a gordura que tem normalmente em qualquer castanha e o dulçor que tem no açúcar, no chocolate meio amargo. Fica assim, incrível. Um beijo e até a próxima. E aí, Areta, me conta, qual você prefere, o brownie ou o blonde? Ai, eu gostei tanto dos dois que eu nem sei o que te dizer, mas tenho uma ideia. Que tal se a gente reproduzir essas receitas que a Marília acabou de ensinar e aí juntos a gente decide qual que é o melhor? Ah, adorei a sua ideia, Areta. E se você quiser conhecer mais receitas e conteúdos incríveis de gastronomia, siga com a gente no Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau!